A traição da minha esposa na viagem que mudou o meu casamento para sempre. Era para ser a nossa oportunidade de nos redescobrirmos, de criar memórias que durarão para sempre. E, por um tempo, parecia que seria exatamente isso. Risadas, passeios, jantares à luz de velas, conversas profundas. E quando você acredita que tudo está bem, você não espera pelo golpe. E foi exatamente isso que aconteceu. O que aconteceu naquela viagem mudou o rumo do meu casamento de uma forma que eu nunca poderia imaginar. Aí eu te pergunto, você já imaginou que uma viagem pudesse mudar a sua vida para sempre? E você nunca pensou que algo que parecia tão perfeito, tão planejado, pudesse se transformar em um pesadelo? Bom, aconteceu com o meu casamento de 7 anos. É isso mesmo, meu casamento inteiro estava prestes a ser testado de uma forma que eu jamais imaginei, numa viagem. Neste vídeo, vou compartilhar cada detalhe, cada sensação, cada decisão, cada dúvida. Vou contar como a traição se revelou, como eu reagi, como tudo parecia desmoronar e como eu comecei a reconstruir a minha vida e meu casamento. Prepare-se porque essa história é sobre dor, decepção, coragem e transformação. E talvez ao final você também consiga refletir sobre as suas próprias escolhas, relacionamentos e limites. Já aproveita e deixa aquele like e se inscreva no canal para fazer parte da família Traições Secretas, quando a confiança se quebra e a verdade aparece. Os nomes apresentados nessa história foram alterados para preservação. Eu me chamo Alex e tenho 39 anos. Sou corretor de imóveis e minha esposa é Fernanda, de 37 anos. Ela é funcionária pública. Somos casados há 7 anos e planejamos uma viagem como um momento de conexão, de fuga da rotina. Era para ser a nossa oportunidade de nos redescobrirmos, de criar mais memórias que durarão para sempre. E por um tempo parecia que seria exatamente isso. Risadas, passeios, jantares à luz de velas, conversas profundas. Mas, mesmo nos momentos mais felizes, havia pequenos sinais, pequenos detalhes que eu ignorava, ou que escolhi não ver. Uma mensagem apagada, um olhar distante, uma conversa interrompida. Olhando agora, percebo que o início do desastre já estava lá, escondido nas entrelinhas. Antes da viagem, tudo parecia normal. Tínhamos uma rotina, desafios, alegrias e pequenas brigas, como qualquer casal. Mas eu acreditava que estávamos bem. Eu acreditava que tínhamos confiança. Eu acreditava que o amor que sentíamos um pelo outro era suficiente. Na preparação para a viagem foi emocionante. Compras, malas, roteiros, reservas de hotel. Cada detalhe parecia indicar que tudo estava perfeito. A cada passo, eu imaginava momentos felizes, conversas profundas e fotos sorrindo lado a lado. Nos dias que antecederam a partida, notei algumas pequenas mudanças. Fernanda estava mais distante, às vezes distraída, com o celular sempre à mão. Eu poderia ter desconfiado, mas escolhi acreditar que eram preocupações normais, de última hora. Nos primeiros dias na viagem, tudo parecia mágico. Caminhávamos pelas ruas, explorávamos novos lugares, ríamos de pequenas coisas e, ao mesmo tempo, uma sombra de desconexão crescia silenciosa. Eu não conseguia enxergar naquele momento, mas olhando para trás percebo que os sinais estavam lá, sutis, mas reais. Havia momentos em que ela desaparecia por horas, sem explicação convincente. Havia mensagens que ela apagava rápido demais quando eu olhava. Meu coração sentia algo estranho, mas eu me culpava por desconfiar, por querer enxergar o pior. E então chegou o dia em que tudo se revelou. Um simples descuido, um celular deixado aberto, e a verdade que eu mais temia veio à tona. A traição. Quando eu abri a mensagem, não foi apenas uma decepção. Foi um choque profundo, como se todo o chão tivesse se aberto sob meus pés. Cada lembrança da viagem anterior, cada sorriso compartilhado,
Cada momento de confiança, de repente, parecia falso. Tudo havia sido construído sobre uma mentira. Na mensagem dizia: Fé, eu sei que isso é complicado, mas não consigo mais guardar o que sinto. Sei que você tem um casamento, que há limites, mas não consigo ignorar a conexão que tivemos. Cada mensagem sua me faz querer estar ao seu lado, e cada olhar nosso esconde segredos que ninguém mais entende. Tiago, eu também não consigo parar de pensar em você. Cada instante longe é uma eternidade. Sei que temos barreiras, responsabilidades e um mundo que nos julga. Eu tenho um casamento sólido e sei que estou ultrapassando uma barreira proibida do meu relacionamento que eu nem devia estar fazendo. Quando estamos próximos no escritório, tudo parece mais vivo. Seus sorrisos, seus olhares, até seus silêncios dizem mais do que palavras. Não estou aqui para te pressionar, nem para causar problemas para o seu casamento, mas a verdade é que quero estar com você, mesmo que por pouco tempo. Quando estou longe, penso em você a cada instante, nos risos, nos toques, no perfume, nas conversas que ninguém mais entende. Eu sei que há culpa, medo, responsabilidade, mas também há desejo, paixão e algo que não podemos negar. Aí ele completa: Sei que é errado, sei que estamos prestes de arriscarmos tudo, mas o que sinto é real. Não estou pedindo que largue tudo, nem que desrespeite ninguém, mas quero que seja sincera comigo, que me diga o que sente, que não esconda nada. Preciso que saiba que meus sentimentos também são reais. Estamos nessa situação há pouco mais de um mês. Não é apenas desejo, é algo profundo que me faz pensar em você constantemente. Mas, porém, eu amo o Alex e não posso comprometer o meu casamento com ele. Fico muito confusa com a situação. Tiago, eu não quero magoar você e nem machucar o Alex, mas eu tô numa situação muito indelicada onde tenho que fazer uma escolha que pode mudar tudo na minha vida. Sei que a situação é complicada, mas não posso mais ignorar o que sinto. Eu te entendo e não estou aqui para destruir casamento. Só quero que saiba que você significa muito para mim do que qualquer coisa. Beijos. E a Fernanda se despediu dele com um emoji de coração e beijos. E naquele momento eu rapidamente tirei print da conversa deles e mandei para o meu e-mail. Para confrontá-la, eu teria que ter provas. Eu só conseguia sentir raiva, incredulidade, tristeza. Perguntas sem respostas ecoavam na minha mente. Como ela pôde? Por que eu não vi? Como tudo isso aconteceu tão rápido? E é exatamente nesse momento que eu percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. O que parecia uma viagem romântica se transformou em um divisor de águas. Tudo mudaria a partir daquele instante, ou seja, daquela mensagem. A descoberta não foi planejada. Eu não estava procurando, mas encontrei. E quando encontrei, tudo desmoronou. Sentimentos conflitantes me dominaram. Raiva, tristeza, negação. Como alguém que eu amava tanto pôde me trair. Como alguém que prometeu amor e fidelidade pôde quebrar minha confiança dessa forma. Eu tentei processar a informação lentamente, mas era impossível. Cada pensamento me levava de volta à viagem, aos pequenos sinais que eu havia ignorado. Cada lembrança parecia uma prova de que algo estava errado e eu não tinha percebido. Foi doloroso perceber que a pessoa em quem eu mais confiava estava me enganando. Não era apenas o ato da traição, mas tudo que veio junto. Mentiras, omissões, momentos falsos que eu tinha guardado na memória como reais. Depois que vi aquela mensagem, eu vivi uma montanha-russa emocional. Um minuto eu queria confrontar, outro queria fugir. Um minuto eu queria chorar, outro queria gritar. E no meio de tudo isso, uma pergunta constante. E agora, o que eu faço? Naquela noite eu perdi o sono. Fiquei aquela noite toda sentado na área da piscina do hotel, decidindo se confrontaria ela ali ou deixasse para fazer em casa quando retornássemos. O confronto foi inevitável. Não havia mais espaço para dúvidas. Eu precisava ouvir dela, precisava que a verdade saísse de uma vez por todas. Na manhã seguinte, eu já tinha me decidido. Vou em busca de respostas e vou confrontá-la hoje. Fernanda acordou alegre e me perguntou:
Bom dia, amor. Dormiu bem? Eu, com a cabeça ainda na mensagem de ontem, e de cara feia e sem encará-la, respondi: não, e precisamos conversar. Ela ficou com a cara assustada e arregalou os olhos e falou: Claro, amor, mas o que aconteceu? Fernanda, com aquela pergunta ingênua, ou estava se fazendo de ingênua. Aí eu comecei. Por quê? Perguntei, com a voz quase falhando. Fernanda, sem saber do que se tratava, ou se fazendo o que não sabia, perguntou: De que você tá falando? Aí peguei meu celular, abri os prints e joguei na mesa para ela. O rosto dela mudou, arregalou o olhar e começou a chorar e disse: Alex, eu posso explicar. Aí eu respondi: acho que você tem que ter uma boa explicação. Ela replicou: Amor, eu errei. como pôde fazer isso comigo? Ela respondeu. Alex, me desculpa. Aí eu fiz a pergunta que estava me matando e com medo da resposta. Quanto tempo você está com ele? Onde vocês se conheceram? Ela me interrompeu e disse: Alex, vou te contar toda a verdade, mas promete que vai acreditar. Aí eu respondi: depende do que você me contar e se vai me convencer. Ela começou a soltar tudo. Alex, estou bastante arrependida. Eu conheci o Thiago numa reunião de projetos do trabalho e estamos conversando há um mês. Depois de num almoço com o pessoal do escritório, durante o almoço começamos a trocar olhares e, depois daquele almoço, passamos a nos aproximarmos mais no escritório, trocar mensagens, bilhetes, e daí começamos numa conexão. Eu, escutando ela falar, comecei a sentir um aperto no peito e boca seca. E ela continuou: Amor, eu sei que traí você e perdi a confiança só pelo fato de manter essa conversa com ele. Você pode ter certeza, não tivemos contatos físicos nenhum e nunca rolou um beijo sequer. Minha expressão no rosto mudou e perguntei a ela: então, por que você trocou aquelas mensagens com ele? Ela suspirou e limpou as lágrimas e respondeu: Foi um ato de vulnerabilidade, fraqueza e carência. Não tô jogando a culpa em você, só que você trabalhava demais e me senti sozinha. Nada justifica o que fiz e tô muito arrependida. Tava confusa e Thiago tem uma conversa que envolve qualquer um. E eu tava pensando em até pedir demissão, porque sabia que tava crescendo um sentimento entre nós e não era certo eu machucar você. Nunca marcamos nada, nem almoço sozinhos, nem passeio e nada. Só conversávamos por mensagem, até porque ele sabia que eu era casada e amo você. Ela tentou se justificar, explicar sentimentos, arrependimento, mas nada poderia apagar a dor que eu sentia. Cada palavra dela parecia tanto uma tentativa de reparação quanto uma confirmação do que havia acontecido. Durante as primeiras horas, pensei seriamente em terminar. Tudo parecia perdido. Mas também havia aquela voz interior, lembrando dos anos juntos, dos momentos bons, dos planos e sonhos que havíamos construído. Foi aí que percebi algo importante. A decisão não era apenas sobre ela, mas sobre mim, sobre quem eu queria ser, como eu queria reagir à dor, se eu queria carregar mágoa ou buscar reconstrução. Nos dias que se seguiram, mergulhei em reflexão. Precisava entender não apenas o que aconteceu, mas por que aconteceu. Quais falhas existiam em nosso relacionamento? Onde nós dois falhamos? Descobri padrões, comunicação e desejos. Apesar dela falar que não houve relação física, mas justificava a traição emocional, mas ajudava a entender o cenário. Eu também precisei olhar para dentro de mim, para minhas expectativas, meus erros, minhas inseguranças. Aprendi que a dor, embora intensa, podia se transformar em autoconhecimento. Eu precisava decidir se queria reconstruir ou encerrar. Cada opção exigia coragem e cada uma teria consequências profundas. Decidir não foi fácil, mas percebi que antes de decidir sobre o casamento, precisava decidir sobre mim mesmo. Precisava de força para perdoar, paciência para reconstruir e coragem para aceitar a verdade
seja qual fosse a decisão final. Então voltamos para casa e tivemos uma conversa séria e bastante decisiva. Foi quando eu falei com ela: Fernanda, precisamos ter uma conversa que vai decidir o procedimento ou término do nosso relacionamento. Ela sentou do meu lado e olhou para mim com um olhar fixo e disse: Alex, pode falar. Aí eu comecei a falar com aquela voz que ainda carregava mágoa e tristeza. Depois de dias de reflexão, tomei a decisão de buscarmos ajuda profissional. Ela mudou a feição do rosto e perguntou: E em que ajuda você pensou? Eu encostei no sofá e falei: terapia individual e de casal. Ela balançou a cabeça positivamente e respondeu: Eu aceito. E também eu queria te prometer que vou cortar qualquer comunicação com o Thiago, vou pedir uma transferência de setor e bloquearei ele de tudo. Então balancei a cabeça concordando com ela e disparei: Fernanda, estou disposto a dar uma segunda chance para o nosso relacionamento, mas só se você prometer uma coisa. Ela já tinha mudado o rosto e disse: Pode falar, sem saber o que é mesmo assim, aceitarei. Então eu continuei: Você vai prometer que a partir de agora teremos um relacionamento de transparência, diálogo verdadeiro e cumplicidade? Aí ela assentiu e completou: Alex, se você quiser, pode até colocar GPS no meu carro e no meu celular e monitorar os meus e-mails. Aí interrompi ela e falei: Fernanda, não vou fazer isso. Apesar de você quebrar minha confiança, eu não quero um relacionamento de prisão, insegurança e nem tampouco ser um controlador. Como eu disse, quero transparência e cumplicidade. Aí começamos a frequentar a terapia. No início, eu estava cético, desconfiado. Aí parei e me perguntei: como palavras poderiam reparar um coração partido? Mas a cada sessão, percebi que entendê-la, compreender motivações, ouvir e ser ouvido, poderia nos dar a oportunidade de reconstruir. Descobri que a traição tinha raízes em carências, erros de comunicação e escolhas equivocadas. Não justificava, mas explicava. O processo foi longo, cheio de altos e baixos, dias de esperança e dias de desespero. Mas, pouco a pouco, sinais de reconstrução apareceram. A transparência, o diálogo verdadeiro e pequenos gestos de reconquista. Aprendi sobre limites, perdão e amor próprio. Entendi que perdoar não é esquecer, é libertar-se. E que o amor verdadeiro exige coragem. Coragem de enfrentar a verdade, coragem de se reconstruir juntos, coragem de tentar novamente. Hoje, nosso casamento não é o mesmo, mas talvez seja melhor, porque, apesar da dor, aprendemos, crescemos e nos tornamos mais conscientes. Escolhemos reconstruir, e isso exigiu de nós ambos esforço, paciência e dedicação. Olhando para trás, vejo que a viagem que mudou meu casamento para sempre não foi apenas sobre traição, mas sobre transformação. Cada dor, cada lágrima, cada questionamento me levou a aprender lições que levarei para a vida toda. Sobre confiança, amor próprio, limites, perdão e coragem. Para quem passa por algo semelhante, não se apresse em decidir. Permita-se sentir, refletir e buscar ajuda. O fim de um relacionamento não é fracasso. Às vezes é oportunidade de recomeço. E mesmo que a dor pareça insensível, existe uma luz no fim do túnel. A reconstrução é possível, mas exige honestidade, coragem e comprometimento de ambos. O que eu aprendi é que um relacionamento não é apenas sobre momentos felizes, mas sobre como lidamos com a adversidade, como enfrentamos a dor, como crescemos com os erros, como escolhemos reagir ao que nos destrói. E a Fernanda? Ela pediu transferência de setor e nunca mais ela teve contato com o Thiago. E essa semana ela me falou que ele pediu demissão, depois que ela bloqueou ele e trocou de setor por causa do acontecido. Hoje olho para minha vida e para meu casamento com a Fernanda e vejo uma nova perspectiva. O amor ainda existe, mas é diferente, mais consciente, mais genuíno, mais profundo. Aprendi a valorizar cada gesto, cada palavra,
cada momento compartilhado com ela. A viagem que parecia destruir tudo, na verdade, nos ensinou a reconstruir. Nos ensinou a ouvir, a perdoar, a olhar para dentro e a escolher o que realmente importa. Se você está passando por algo parecido, lembre-se, a traição de alguém não define quem você é. O que define você é como reage, como se levanta e como escolhe seguir em frente. O que parecia o fim do meu casamento se transformou em um ponto de virada. Um momento de dor, sim, mas também de aprendizado, de crescimento e de transformação. A viagem mudou tudo, mas no fim, ela também nos deu a oportunidade de reconstruir e encontrar um amor mais verdadeiro, mais consciente e mais forte. Essa é a minha história. Espero que ela sirva para você refletir, se fortalecer e lembrar que mesmo nas maiores adversidades é possível encontrar esperança, aprendizado e um caminho de volta para si mesmo e para aqueles que realmente importam. Se você gostou dessa história, dá um like e se inscreva no canal para mais histórias de traições, infidelidades e dramas familiares. E compartilhe sua opinião nos comentários. E até a próxima história. Obrigado.